Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton e hoje nós vamos ter mais uma aula de Química para a primeira série do ensino médio. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre ligações químicas. Na aula anterior nós estudamos um pouquinho sobre interações atômicas e ligações iônicas. Nessa aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre ligações covalentes e ligações metálicas. Então, pessoal, essas ligações químicas elas ocorrem de duas maneiras. Elas podem ser ligações intramoleculares, aquelas ligações que acontecem entre átomos para formar moléculas. Essas ligações nós chamamos de ligações químicas. Elas podem ser do tipo iônica, covalente e metálica. Mas essas ligações elas também podem ser interações, elas podem acontecer fora da molécula. E essas interações que ocorrem fora das moléculas nós chamamos de forças intermoleculares, a qual podem ser íon de polo, de polo induzido e ligações de hidrogênio, que nós trataremos mais à frente. Então, nós temos aí as três ligações que são chamadas de ligações intramoleculares, aquelas que acontecem dentro da molécula, de átomo para átomo. Ligações iônicas nós trabalhamos na aula anterior. Então, hoje nós vamos trabalhar a ligação covalente e ligação metálica. Então, vamos lá, pessoal. A ligação covalente, acompanha aí na tela, é aquela ligação que vai ocorrer por um compartilhamento de elétrons, e esse compartilhamento de elétrons ele ocorre obrigatoriamente entre átomos não metálicos. Então veja bem, toda ligação que é constituída exclusivamente por átomos não metálicos são ligações covalentes. Então qual é o critério para termos uma ligação covalente? Primeiro, é um compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento tem que ocorrer onde? Tem que ocorrer entre elementos não metálicos. Veja como exemplo a formação do gás cloro. O cloro ele é um elemento da família 7A, ele é um halogênio, né? Ele é um haleto. Logo, os elementos da família 7A são elementos não metálicos. Então, se a ligação ocorre entre apenas átomos de cloros, nós podemos ter então uma ligação covalente. Bom, veja bem, em amarelo, aí na tabela periódica que está na sua tela agora, vocês podem concluir que esses elementos amarelos são os elementos não metálicos. Então, as ligações que ocorrerem envolvendo estes átomos entre si, claro, são chamados de compostos covalentes ou compostos moleculares. Perceba que lá no primeiro elemento, ali em branco, nós temos o hidrogênio. O hidrogênio também é um não metal. Então, qualquer relação que ocorra entre o hidrogênio e estes átomos que estão em amarelo, os elementos da família 4A, ali como carbono, 5A, nitrogênio e fósforo, 6A, oxigênio e enxofre principalmente, e 7A, os haletos, flúor, cloro, bromo e iodo principalmente, essas interações são entre elementos não metálicos. Logo, nós teremos então a formação da ligação covalente. Tudo bem? Então vamos lá. Essas ligações covalentes, elas podem acontecer das seguintes maneiras que vocês estão acompanhando aí na tela. Elas podem ser formadas por uma ligação simples, que é um tracinho, vai ser simbolizado por um tracinho, uma ligação dupla, no caso do gás oxigênio, que vai ser simbolizado por dois tracinhos, uma ligação tripla, no caso do gás nitrogênio, que vai ser simbolizado então por três tracinhos. Mas também podemos ter duas ligações duplas. Então essas duas ligações duplas, como acontece no CO2, por exemplo, são ligações covalentes. Podemos ter também duas ligações simples, como acontece na molécula de água, e podemos ter também três ligações simples. Então essas são as possibilidades de compartilhamento de elétrons. Então os elétrons compartilhados entre esses elementos não metálicos podem formar ligações do tipo que vocês estão acompanhando na tela. Ligações simples, ligações duplas, ligação tripla, duas ligações simples, duas ligações dupla, três ligações simples. Podem também ter, em casos especiais, como do ácido cianídrico, uma ligação simples e uma ligação tripla, obedecendo então à valência dos elementos. É importante você lembrar o seguinte: essa ligação covalente ela acontece entre elementos não metálicos. E esses elementos não metálicos eles têm necessidade de receber elétrons. Logo, quem é da família 5A precisa receber 3 elétrons
para ficar com 8. Lembra da regra do octeto da aula anterior? Todo elemento químico só é estável se adquirir 8 elétrons na sua última camada, aquela camada que a gente chama de camada de valência. Então, se o elemento é das famílias 5A, significa dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Logo, ele precisa receber 3. Então, ele vai compartilhar 3 elétrons. Ou seja, ele tem que fazer obrigatoriamente 3 ligações. Aí pode ser uma dupla e uma simples, podem ser três simples, tudo bem? Se o elemento é da família 6A, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Logo, ele precisa receber 2 elétrons. Não é isso? Ele precisa compartilhar 2 elétrons para adquirir 8. Logo, ele tem que fazer obrigatoriamente 2 ligações. Então, pode ser 2 ligações simples ou pode ser uma ligação dupla. Se o elemento é da família 7A, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Logo, para adquirir 8, para adquirir sua estabilidade química, ele precisa compartilhar apenas um par de elétrons. Então, obrigatoriamente, este átomo irá fazer apenas uma ligação. Temos aí os dos estados físicos, Então, veja bem, os compostos covalentes, eles podem ser apresentados nos 3 estados. Nós vimos anteriormente que os compostos iônicos, eles são apresentados no estado sólido. Os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, o açúcar é um composto covalente e ele é sólido. A água, a água líquida, aquela água que nós bebemos, também é um composto covalente. Também está no estado líquido. E também pode ser um composto no estado gasoso, por exemplo, o gás carbônico, o CO2. Outro exemplo, temos aí a formação do gás cloro. Veja bem, temos representados por esses triângulos, os elétrons. Perceba que o cloro ele é da família 7A, então ele vai ter 7 elétrons na última camada. Como a molécula são Cl2, ou seja, gás cloro, 2 átomos de cloro, eu preciso então utilizar 2 cloros. Cada cloro tem na sua última camada 7 elétrons. Para ficar com 8, eles precisam compartilhar. Essa fórmula que está representada pelos triângulos, nós chamamos de fórmula de Lewis. O que é a fórmula de Lewis, professor? A fórmula de Lewis é aquela fórmula que representa os elétrons na camada de valência. Temos ali o Cl2, que nós chamamos de fórmula molecular. É a estrutura da molécula. Cl2, H2O, CO2, NH3. Dessa maneira, nós temos a estrutura da molécula, então nós temos a fórmula molecular. A fórmula estrutural representa a estrutura espacial dessa molécula. Como a molécula é gás cloro, Cl2, teremos aí cloro ao lado de cloro. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Essa mesma interpretação serve para átomos de flúor, gás flúor, bromo, gás bromo e iodo, gás iodo, porque todos esses elementos pertencem também à família 7A. Logo, são não metais, logo irão fazer ligações covalentes. Temos também a ligação covalente dativa, ou ligação covalente dativa coordenada. O que é essa ligação covalente dativa? Essa ligação dativa ela é representada quando todos os átomos, estão com suas ligações completas. Por exemplo, o enxofre é da família 6A, então ele tem que fazer 2 ligações. O oxigênio também é da família 6A, então também tem que fazer 2 ligações. Mas o dióxido de enxofre, que é o SO2, são 3 átomos. Então eu preciso fazer aí uma aproximação de um novo oxigênio. Essa aproximação, representada pela setinha que está descendo, nós temos então uma ligação covalente dativa. Veja bem como ficaria a molécula do dióxido de enxofre, do SO2. Então eu tenho ali uma ligação dupla, que representa a minha ligação covalente, e eu tenho uma setinha vermelha, ligando o enxofre ao oxigênio, ali representa a minha ligação dativa. Então, ligação covalente comum. Todos os átomos fazem suas ligações possíveis. Ligação covalente dativa, os átomos fazem ligações a mais. Essa ligação a mais é uma ligação dativa, é uma aproximação. Bom, vamos lá então. Característica dos compostos covalentes. Os compostos covalentes, como eu falei anteriormente, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Eles apresentam baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Por exemplo, o açúcar nós conseguimos fundir facilmente em casa ao fazer um pudim. Então você vai fazer um pudim, você adiciona lá o açúcar à forma, leva aquela forma ao fogo e rapidamente aquele açúcar irá fundir.
não conduzem corrente elétrica. Os compostos covalentes, eles são péssimos condutores térmicos e condutores elétricos. Há exceções, como o carbono, né? Então o carbono grafite vai conduzir corrente elétrica, mas nós vamos trabalhar isso lá na frente. Outra característica muito importante, os compostos covalentes não formam íons, eles formam moléculas. Lá na ligação iônica, os compostos iônicos formam íons. Ligação covalente não, ligação covalente formam moléculas, por isso que eles também podem ser chamados de compostos moleculares. Ligação metálica. Pessoal, essa ligação ela é muito comum no nosso dia a dia. Veja bem, professor, o que é uma ligação metálica? Ligação metálica é uma liga metálica. É meio óbvio isso, mas é assim mesmo, é uma liga metálica. E o que é uma liga metálica? Liga metálica é todo aquele metal que não é encontrado na tabela periódica. Pense bem, será que nós teremos aço na tabela periódica? Existe o elemento químico aço? Existe o elemento químico bronze? Existe o elemento químico latão? Não existem, pessoal. Esses elementos químicos, eles não existem. Por que eles não existem? Porque essas substâncias, aço, bronze, inox, latão, são formados por ligações entre outros metais. Então, quando eu tenho ligação entre metais, eu tenho uma ligação metálica, mais precisamente entre metais de transição, que é aquela parte em azul da tabela periódica, aquela galera lá do meio da tabela periódica, subnível D, que nós já conversamos isso em aulas anteriores, irão fazer a ligação metálica. Então veja bem, o que é uma ligação metálica? É uma liga metálica. O que é uma liga metálica? É um metal, né, formado a partir de outros metais, de combinações de metais. Por exemplo, o bronze. O bronze, ele é o cobre e estanho. Então a junção do elemento metálico cobre com a junção do elemento metálico estanho irão formar o bronze, beleza? Então o bronze é uma liga metálica, tudo bem? Então vamos lá. Esses elementos que são chamados de elementos metálicos formam as ligações metálicas. E essas ligações metálicas, elas acontecem por uma nuvem de elétrons, ou um mar. Então, professor, qual é a característica da ligação iônica? Transferência de elétrons entre metal e não metal. Qual a característica da ligação covalente? Compartilhamento de elétrons entre não metais. Qual a característica da ligação metálica? Nuvem ou mar de elétrons entre elementos metálicos. Perceba o seguinte, ali naquela ilustração, né, você vai ter os elementos metálicos, simbolizados pelas bolinhas brancas, e os elétrons ao redor, formando uma espécie de nuvem de elétrons, permitindo que esses átomos fiquem ligados. Vamos lá então, quais são as características da ligação iônica? Os elementos metálicos, eles fazem exclusivamente uma condução de corrente elétrica perfeita. Então eles são excelentes condutores elétricos e são excelentes condutores térmicos. Eles apresentam altíssimo ponto de fusão e altíssimo ponto de ebulição. São ductíveis e são maleáveis. Então as características dos compostos metálicos são praticamente iguais às características dos elementos metálicos, que nós conversamos isso na aula anterior. Tudo bem? Então vamos praticar? Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula de hoje? Então vamos lá. O cloreto de sódio, o pentano e o ouro 18 quilates têm suas estruturas constituídas respectivamente por cloreto de sódio é NaCl, então é sódio metal e cloro não metal. Pentano, carbono e hidrogênio, ambos não metais. Ouro 18 quilates, o ouro nós sabemos que o ouro não é uma substância pura, né? Aquele ouro que a gente tem um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, é uma mistura entre metais, então é uma ligação metálica. Temos aí o sódio, ligação iônica, metal e não metal. Pentano, ligação covalente, apenas não metais. E o ouro 18 quilates, ligação metálica formada então por metais. Temos aí como gabarito letra C, ligação iônica, covalente e metálica. Vamos mais uma rapidamente. O dióxido de carbono CO2, quantas ligações apresentam o CO2? Nós vimos anteriormente que o CO2 tem essa estrutura, não é isso? Um carbono ligado a 2 oxigênios, formando por duas ligações duplas. Logo, se esse elemento é formado por duas ligações duplas, significa dizer que ele tem, então,
4 ligações covalentes. Olha só que interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Lá vocês encontrarão mais materiais sobre essa aula e exercícios sequenciados. Tchau, tchau, abraço e até a próxima.